Olá, humanos! Eu sou o Guilherme, necropsista e professor de tanatopraxia. E tu já te perguntou como os corpos são cremados? Então, basicamente, é posto fogo no cadáver e ele vira cinzas. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Não, o processo não é tão simples e é muito mais interessante do que isso. Quando o assunto é cremação, existem muitas dúvidas que vão acabar surgindo de forma natural. Até porque qualquer assunto que envolva perda ou morte ainda é discutido com certa timidez pela maioria das pessoas. Então o objetivo desse vídeo é responder perguntas como qual é a origem da cremação, como ela é feita, quanto tempo leva em média, é mais barato cremar ou sepultar, e o que as religiões têm a dizer a respeito sobre a cremação. Então me acompanhe até o final desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber isso e muitos outros assuntos que envolvem a morte. Então agora que tu já te inscreveu no canal e já ativou o sininho, vamos lá! Na verdade, a cremação é um método adotado desde a pré-história. A gente queimava os corpos com o objetivo de afastar os predadores e evitar a aproximação de feras carnívoras. E pelo mundo sempre foi considerado um processo mais comum, por se tratar de uma prática muito higiênica. Algumas civilizações, desde 1000 a.C., já usavam essa prática como ritual fúnebre. Os gregos e posteriormente os romanos praticavam o processo de cremação nos seus mortos. E o significado da cremação, já naquela época, era um gesto importante de oferecer um destino digno aos seus mortos, já que para eles era muito melhor virar cinzas do que apodrecer na terra. Mas mesmo gregos e romanos fazendo uso dessa técnica, durante muito tempo ela foi tida como um tabu dentro da sociedade, e de certa forma ela ainda é. No Brasil, o primeiro crematório surgiu nos anos 70. Foi instalado em São Paulo, tinha quase 5.000 metros quadrados e recebeu o nome de Vila Alpina. Entrou em operação em agosto de 1974 e contava com equipamentos supermodernos fabricados na Inglaterra, que tinham capacidade de fazer até 3.000 cremações por mês. E o processo demorava em torno de 50 minutos para ser concluído. Aqui no Brasil, para fazer a cremação, o ideal é que a pessoa deixe registrado em cartório o desejo de ser cremada. Mas no caso da declaração não ser feita, a cremação pode ser realizada mediante autorização de um parente de primeiro grau, necessitando ainda da presença de 2 testemunhas. E é importante destacar que em qualquer um dos casos é necessária a assinatura de 2 médicos na declaração de óbito para poder ser realizada a cremação, porque depois de cremado não tem mais como saber qual foi a causa da morte. E para realizar o procedimento são necessários alguns documentos, como o atestado de óbito assinado por 2 médicos, cópia do CPF e RG do falecido, cópia de certidão de nascimento ou de casamento também do falecido, a autorização da cremação, que vai ser assinada pelo parente mais próximo, além da autorização judicial e do boletim de ocorrência em casos de morte violenta. Mas enfim, o que é a cremação? A cremação é o processo de incinerização do corpo depois de falecido até que ele se torne cinzas. Isso vai ser feito em fornos específicos, num processo individual e bastante seguro. O processo de cremação tem início com o armazenamento do corpo ou dos restos mortais em uma câmara fria que vai ficar em torno de 0 graus Celsius por, no mínimo, previsto por lei, 24 horas após a morte. Depois, sem abrir o caixão, um profissional vai passar o detector de metais na altura do peito do cadáver para certificar que ele não tem um marca-passo no corpo. Isso é feito porque o aparelho pode explodir devido à alta temperatura, além de conter mercúrio, que é extremamente prejudicial caso seja liberado na atmosfera. Além disso, também retiram as alças de metal e os vidros do caixão. Depois do período de armazenamento, tanto o corpo quanto o caixão são incinerados a uma temperatura que pode variar entre 400 e 1.600 graus, dependendo do forno crematório. O forno geralmente é composto de 2 câmaras. A primeira é o espaço onde vai ser colocado o caixão, e a segunda vai ser responsável por requeimar os gases que são gerados na combustão. E esse procedimento leva em torno de 3 horas, dependendo de fatores como o peso do cadáver, o tipo de caixão ou recipiente que o corpo é colocado e, claro, a temperatura da câmara. E os gases que são emitidos na atmosfera são minimizados justamente por serem requeimados, e não deve existir a liberação de fumaça nem odor no local. O calor seca o corpo, queimando a pele e os cabelos, contraindo e carbonizando os músculos, vaporizando os tecidos moles e calcificando os ossos, fazendo com que ele se desintegre. Depois disso, o cadáver é reduzido a restos de esqueleto com alguns pedaços de ossos restantes. As partes metálicas que não foram queimadas, como implantes e pontes, são separadas usando um ímã. E por fim, os pedaços de ossos que sobram ou são recremados ou triturados até que formem um pó fino e uniforme. Então as cinzas são colocadas em uma urna e entregues à família.
Muitas pessoas acreditam que a cremação é mais cara, porém uma das maiores vantagens dessa alternativa é justamente o custo-benefício. Comparado ao sepultamento tradicional, costuma ser mais barato se colocar em conta os gastos totais. Contudo, os custos do procedimento variam bastante. Então, de acordo com o crematório Vila Alpina, os custos de cremação no Brasil podem variar entre 300 e 17 mil reais, dependendo do pacote que for escolhido. Já os valores para a cerimônia de velório e sepultamento, o custo varia muito de cidade para cidade, mas numa média a gente pode colocar de 1.700 até extrapolar para 43, 44 mil reais. E como dá pra gente perceber, não é o preço que faz que a cremação no Brasil não seja tão popular, e sim a cultura do sepultamento, já que só 5% das pessoas que morrem no Brasil geralmente são cremadas. Aqui nós temos uma cultura do imediatismo. Quando se trata de cadáveres, a questão é se livrar do corpo quanto antes. Muitas vezes tendo a ilusão de que o sofrimento vai diminuir se a gente fizer isso o mais rápido possível. E isso tudo tem a ver com os nossos dogmas religiosos. Mas o que as religiões acham da cremação? Durante muito tempo, a cremação foi considerada um pecado. Até 1963, a Igreja Católica não permitia que os seus fiéis fossem cremados. Foi o Papa Paulo VI que autorizou a cremação para os católicos, desde que os motivos da escolha fossem cristãos e as cinzas permaneçam em local sagrado, como um cemitério ou um columbário. A Igreja Evangélica não tem nenhuma objeção a respeito da cremação. Apesar do sepultamento ser o mais comum na religião, eles não têm nenhum tipo de oposição em relação à prática, já que o corpo material não significa nada. O importante mesmo é só a alma. Para o espiritismo, a cremação é uma prática bem aceita, mas se recomenda esperar pelo menos 72 horas após a morte, que é o tempo necessário para a alma se desvincular do corpo. E isso não sou eu que estou dizendo. Até o Chico Xavier falou sobre isso em um programa de TV em 1971. Ele afirma que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, contanto que se aguarde esse período mínimo de 72 horas. Os adventistas também têm o costume de enterrar os seus mortos, mas, assim como os evangélicos, eles não se opõem à prática da cremação, principalmente em lugares que sejam difíceis de encontrar espaços em cemitérios. Eles creem que Deus não vai depender de mais matéria já pré-existente quando ele for retornar. Os budistas também têm como costume a cremação. Quando ela não é possível ou muito difícil devido a algum problema burocrático ou financeiro, eles aceitam tranquilamente o sepultamento. O hinduísmo é a religião mais favorável à prática da cremação. Os hinduístas acreditam que o fogo é purificador e ajuda o falecido a desapegar do material e partir para uma nova dimensão. No candomblé, quando um praticante da religião faz a sua última passagem, que no caso é a morte, ele deve ser enterrado e não cremado, porque o procedimento vai impedir o seu retorno à Terra, que é feito através da reencarnação. Já a Umbanda vê a cremação por um conceito muito parecido com o espiritismo. Os umbandistas podem ser cremados, mas também é recomendado que se espere pelo menos 72 horas. Além disso, a cremação é um dos processos mais condizentes dentro do plano espiritual, interpretado também como a purificação do corpo e do espírito. O judaísmo e o islamismo são duas das religiões que mais são contra a cremação. Os judeus liberais até são mais favoráveis, mas a parte ortodoxa tem uma visão muito mais rígida, considerando um insulto a Deus e também levando em consideração o Holocausto, já que milhões de judeus foram assassinados e seus corpos destruídos em crematórios gigantes. E para os islâmicos, a cremação é totalmente proibida, inclusive por lei. Os seguidores do islamismo acreditam que essa forma de despedida é impura e optam por um sepultamento sem caixão, feito em uma cova de pedra e com tradições muito rigorosas. No sikhismo, uma religião indiana que é uma espécie de fusão entre o hinduísmo e o islamismo, em geral os sikhs são cremados. Inclusive, eles têm um ritual de preparação especial para a cerimônia. Mas se a pessoa for sikh e tiver ligação com alguma outra religião, essa escolha vai da opção que ela fez ainda viva. Só lembrando que esse é um parecer breve sobre o que algumas religiões pensam a respeito, longe de mim falar em nome de qualquer uma delas. Existem muitas outras que também são contra, assim como algumas que são a favor desse processo. Além de existirem conceitos pregados diferentes dentro de igrejas da mesma religião. Então, deixa aí nos comentários o que a tua religião diz sobre isso e também qual é a tua opinião em relação a esse processo. E por último, mas não menos importante,
respondendo diretamente uma aluna que me perguntou isso na semana passada, mais de uma pessoa pode ser cremada ao mesmo tempo? E a resposta é absolutamente não. Os crematórios têm espaço geralmente só para um adulto humano, por isso só um corpo vai ser cremado de cada vez. Além disso, depois de terminar o procedimento, as cinzas são catalogadas e identificadas, para que possam ser devolvidas corretamente ao parente que vai fazer a retirada delas. Por isso, essa dúvida pode ser eliminada. Não existe a chance de tu ou teu parente passar por esse procedimento junto de outra pessoa. Pelo menos em nenhum crematório que eu pesquisei, eles davam essa opção. E com tudo isso, a gente pode chegar a uma conclusão. Por mais que não seja hábito dos brasileiros de cremar os seus mortos, a cremação é uma das opções mais práticas e ecológicas para pôr fim à matéria orgânica. E mesmo que muitas pessoas ainda sejam contra esse processo, num futuro não tão distante a gente pode acabar enfrentando um problema de superlotação de cemitérios. Então, conversem com as suas famílias. É importante deixar claro o que tu quer que seja feito com o teu corpo, porque todo mundo vai morrer um dia. E ninguém é responsável pelo próprio corpo depois da morte. Então é isso, gente. Por favor, não se esqueçam de deixar o joinha, isso é muito importante na divulgação desse vídeo. E caso tu já seja inscrito, ativa o sininho para receber em primeira mão toda vez que eu lançar um vídeo novo. Para ti que ficou até aqui, tem interesse em aprender mais sobre o ramo mortuário, vou te convidar a conhecer o curso de auxiliar de necrópsia da Link Escola de Profissões. O link vai estar aqui embaixo na descrição, é só preencher o formulário que a escola vai estar entrando em contato. Espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões é só deixar aí nos comentários. Obrigado mais uma vez por assistirem e eu acho que eu vejo vocês na próxima.